Você lembra de quando assistiu Attack on Titan pela primeira vez e pensou: nossa, esse titã é muito estranho. Daí quando o anime prosseguiu, você continuou dizendo isso para você mesmo repetidas vezes, conforme mais titãs puros apareciam? Então, a obra de Hashimi Sayama está repleta de titãs assim, que apesar de já serem estranhos por natureza, tem alguns que conseguem se superar ainda mais no quesito bizarrice. E hoje vamos reunir alguns desses titãs puros aqui para conhecermos e até mesmo relembrar toda aquela sensação de estranheza que sentimos quando vimos eles pela primeira vez, além de ver toda a variedade de formas, tamanhos e portes que um titã puro pode ter. Sendo assim, vamos relembrar agora os titãs puros mais bizarros de Attack on Titan. Mas antes já vai deixando o seu ultra like aqui no vídeo e aproveita também para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Dessa forma, você vai estar nos ajudando e nos incentivando a sempre estar produzindo conteúdo para vocês. Então galera, dá aquela força aqui pra gente, hein? Conto com vocês. E agora, sem mais enrolação, vamos conhecer esses titãs. Galera, dia 15 de julho foi o Dia do Homem, uma data criada para mostrar a importância do autocuidado e saúde masculina. Só para você ter ideia, o homem vive em média 7 anos a menos que as mulheres, pois eles não se preocupam em passar no médico. E pensando nessa data, eu vou dar uma dica sensacional para vocês sobre um problema normal na vida de qualquer homem de qualquer idade. Se você sofre de queda de cabelo em um estágio inicial ou mesmo em um estágio já avançado, a Manual oferece um tratamento para essas quedas de uma forma segura e tranquila. Você recebe um tratamento com produtos totalmente personalizados de acordo com o seu caso, com uma equipe médica capacitada e sem precisar gastar com clínica ou marcar consulta. Funciona assim: direto no site da Manual, você responde um questionário com algumas perguntas. Médicos especialistas vão avaliar suas respostas e te indicar um tratamento adequado. Feito isso, você vai receber os produtos na sua casa com todas as orientações necessárias, com frete grátis e uma embalagem bem discreta do começo ao fim do tratamento. Então, a partir de R$ 25, você já consegue ter acesso aos produtos e iniciar um tratamento 100% personalizado, com acompanhamento médico sempre que precisar e sem sair de casa. E olha que legal, o Ultra Nerd tem um cupom especial para você ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. Anota aí, hein? Então clique no link da descrição, conheça a Manual e aproveite esse super desconto. Somente o povo de Eldia em Attack on Titan pode se transformar em titã, e para isso é necessário que um eldiano tenha o líquido espinhal de um titã injetado no seu corpo, que em poucos segundos essa pessoa vai emanar um forte raio amarelo e se transformar. Existem outras maneiras de se tornar um titã, como estar perto do Zeke quando ele gritar depois de você ter ingerido o líquido espinhal dele, mas essa nem de longe é a maneira mais convencional de se transformar em titã. Há vários fatores que determinam na transformação de um eldiano em um titã puro, como a quantidade da dosagem, o tipo de soro, a forma de ingerir e até mesmo a individualidade humana de cada pessoa. Tudo isso acaba impactando na hora da transformação, e todas essas variações conseguem gerar alguns titãs com deformações físicas ou até alguns que agem de maneira diferente de todos os outros, que são chamados de titãs anormais pelos soldados de dentro das muralhas. Alguns desses titãs puros somente fizeram uma rápida aparição, enquanto outros impactaram de forma direta na trama principal do anime. Então vamos conhecer um pouco sobre esses titãs tão bizarros. Senhora Springer. Lá no início do anime, onde nem sabíamos da existência de vida fora das muralhas, a Vila Hagako, onde o Cone Springer nasceu, foi atacada pelos Marleyanos quando Zeke transformou seu líquido espinhal em um gás que se espalhou por toda a vila. Logo, todos na vila se transformaram em titãs puros, incluindo os pais de Cone Springer. A sua mãe se tornou um titã tão deformado que não conseguia nem mesmo sair do local onde havia sido transformada. Ela se transformou enquanto estava em sua casa e a sua forma titã é uma das mais bizarras já mostradas. Ela se tornou um titã com uma cabeça enorme e com um torso tão magro que deixa todas as suas costelas bem aparentes. Algumas até mesmo são expostas. Os seus braços e pernas são extremamente finos e fracos, impossibilitando o titã de levantar o seu corpo. Graças à sua incapacidade de se mover, o titã da senhora Springer permaneceu deitado de barriga para cima na casa onde se transformou. Os seus olhos ainda se mexiam e ela tinha plena noção de tudo o que ocorria ao seu redor. Mesmo depois de transformado em titã, a mãe do Cone foi capaz de reconhecer o seu filho quando ele veio até a vila e até mesmo conseguiu falar. Com a sua voz fraca, cansada e grossa, o titã disse que estava feliz por ver o garoto de novo. Nessa época, ainda era desconhecido pelo público o fato de que os titãs são humanos transformados. Então, assim que o Cone ouve esse titã que estava na sua casa falar, foi como se ele, enfim, tivesse descoberto algo novo sobre os monstros. A mãe do Cone não foi eliminada, pelo contrário, foi construída uma enorme tenda ao redor da casa dos Springer,
para que a mulher fosse usada em pesquisas sobre os titãs, além de proteger ela da chuva, do sol e de ser vista por outras pessoas. Por 4 anos, Connie sonhou em trazer a sua mãe de volta à forma humana, tanto que quando ele soube que Falco era um novo titã mandíbula, ele quis sacrificar o garoto para sua mãe comer e voltar ao normal. Mas Connie pensou melhor: se a sua mãe se tornasse uma portadora de um titã original, ela teria que assumir terríveis responsabilidades, além de estar fadada a morrer em 13 anos. Assim ele optou por deixar a sua mãe no estado em que já estava e buscar outra forma de reverter a situação. Quando Eren morreu e toda a conexão dos Eldianos com os caminhos foi cortada, todos aqueles que se transformaram em titãs puros voltaram à sua forma humana, incluindo a mãe do Connie. Assim ela voltou a viver uma vida normal com seu filho em um mundo sem titãs. Titã Falante. Um titã que não surgiu nos episódios canônicos do anime, mas sim em uma OVA. Durante a 34ª expedição da Tropa de Exploração, a equipe da soldada Ilse Langner foi completamente dizimada pelos titãs. Seu cavalo havia sumido e seu DMT estava quebrado. A mulher fugiu para a floresta e lá ela foi encurralada por um titã de 6 metros. O titã não possuía grandes deformações em seu corpo, apenas uma cabeça enorme e grandes olhos que pareciam expressar alguma coisa. E ao invés de atacar de imediato como um titã normalmente faria, o monstro expressou sentimentos humanos e até mesmo pronunciava palavras com sentido. Apesar de manter um pouco do comportamento distorcido de um titã, o gigante expressava emoções como medo, reverência, tristeza e até pronunciou as palavras "Povo de Ymir" e "Senhora Ymir" para Ilse. E o motivo dele ter falado essas palavras é porque em sua vida humana, a mulher que se transformou nesse titã fazia parte de um grupo de seguidores que adorava Ymir, acreditando que ela era descendente de sangue real. E a Ilse tinha uma incrível semelhança física com a Ymir, e o titã achou que se tratava da própria Ymir. A Ilse carregava um caderno de anotações com ela, e anotou tudo o que descobriu naquele dia. Ela até mesmo tentou interrogar o titã, perguntando as suas origens, só que isso parecia mexer bastante com as emoções do gigante. Mesmo assustada, ela continuou perguntando e insistindo. E pressionado pelas perguntas, o titã não soube o que fazer e por instinto ele acabou matando a Ilse. Depois disso, o gigante parecia arrependido do que fez, e então ele decidiu sepultar o corpo da jovem dentro de uma árvore. Mais tarde, o caderno da Ilse foi encontrado pela Randy, que usou as suas anotações nas suas pesquisas de titãs. Titã-aranha. Durante a missão secreta de tentar capturar a titã fêmea dentro da Muralha Maria, a tropa de exploração havia feito uma formação com os cavalos junto com um sistema de sinalização usando lançadores de fumaça. Dessa forma, eles poderiam avançar sem enfrentar titãs no seu caminho. Porém, enquanto eles cavalgavam, um titã anormal surgiu para eles, mais especificamente para Sasha. O seu rosto era normal se comparado a um humano, mas os braços e pernas desse titã eram muito grandes e magros, ficando contorcidos como as patas de uma aranha. Como ele se locomovia deitado, a sua altura não era grande coisa, atingindo pouco mais de 4 metros, mas o seu comprimento já era bem razoável, com mais ou menos 10 metros de extensão. Graças aos seus enormes membros, o titã conseguia se locomover muito rápido nas suas 4 patas, e a sua velocidade conseguia chegar bem perto da velocidade dos cavalos. Então, diante de todas as peculiaridades desse titã, a tropa teria que enfrentar ou despistar ele de alguma forma. E por sorte, um dos capitães da tropa surgiu para socorrer a Sasha. E juntos, eles atraíram o titã e fizeram com que ele desse de cara contra uma árvore, atordoando e despistando o gigante no processo. Titã Saltador. Logo na primeira missão de campo da 104ª Divisão de Cadetes, eles foram enviados para conter o avanço dos titãs depois do buraco feito pelo titã colossal na Muralha Rose. Quando ainda estavam se locomovendo entre as casas com seus DMTs, um grande titã simplesmente salta bem alto no ar em direção ao cadete Thomas Wagner. O seu salto foi tão grande que ele conseguiu ficar acima das casas da região, e seu pulo não foi irracional, foi como o bote de um predador que pulou precisamente para cima de sua presa, que no caso foi o coitado do Thomas. O titã era relativamente grande, com cerca de 7 metros, e suas pernas eram bem largas e finas, o que possivelmente possibilitou a sua grande capacidade de salto. E apesar do seu tamanho, ele também conseguia se segurar no alto dos prédios em que saltava. Mais tarde, quando Eren enfim desperta o seu titã de ataque, ele avista esse mesmo gigante que matou o Thomas. O titã puro tentou atacar o Eren da mesma forma, saltando para cima dele, mas foi morto por um poderoso soco na sua cabeça. Titã Glutão. Quando o titã bestial do Zeke enfim aparece, ele traz junto dele uma grande horda de titãs, que rodeiam o pequeno casebre onde o Mike Zacarias estava. Dentre esses titãs, estava um titã relativamente pequeno, cerca de 5 metros.
e que possuía várias deformações físicas. Os seus olhos, boca e nariz eram desproporcionalmente maiores em relação ao resto da sua cabeça. Os seus braços e pernas também eram ligeiramente menores comparados ao seu corpo. Esse titã foi uma das vítimas do Zeke quando ele invadiu a vila de Hagako para transformar todos os moradores em titãs. Então o monstro é praticamente um conterrâneo do Kone. Assim que o Mike foi derrubado da casa onde estava pelo Zeke, esse titã foi o primeiro a se aproximar do humano e dar a primeira mordida. No entanto, o titã glutão parecia ter um pouco de vontade própria, já que ele desrespeitou a ordem do titã do Zeke para parar de tentar comer o Mike. No fim, a cabeça do titã foi violentamente espremida pelas mãos do titã bestial. Rod Reis. Quando Storia Reis traiu seu pai Rod Reis e optou por ajudar o Eren, ela derramou o líquido espinhal de titã no chão. E seu pai, em um ato de desespero, decidiu lamber o fluido, e então a sua transformação se iniciou. O poder da explosão foi tão forte que conseguiu destruir toda a estrutura subterrânea da Capela dos Reis. Rod havia se transformado em um titã tão ridiculamente grande e deformado que nem mesmo conseguia ficar de pé nas próprias pernas. O seu tamanho provavelmente se deve pelo fato de que ele tinha sangue real e talvez até mesmo pela maneira que ele ingeriu o soro. O torso do seu titã era muito largo e grosso, com costelas demarcadas que praticamente equivaliam a uns 70% do seu corpo. Os seus braços e pernas eram extremamente magros e finos, e a única maneira que o titã encontrou para se locomover era se arrastando pelo chão. Enquanto ele se rastejava, toda a sua face e torso eram rasgados pelo atrito com o solo. Mas não é como se o titã se importasse para isso, né? O titã estava seguindo em uma área populosa dentro da muralha Rose, visto que apesar do seu tamanho, o seu comportamento de titã puro permanecia, onde ele era atraído pelo calor de vários humanos reunidos. Por sorte, o titã era tão lerdo que o seu caminho até a muralha levou praticamente uma noite inteira. Só que mesmo a quilômetros de distância, dava para ver a enorme fumaça que o titã emanava do seu corpo gigante. Quando ele enfim chegou na muralha, o titã apoiou seus braços no topo do muro e ficou de pé. Enquanto ele se arrastava, ele já tinha a incrível altura de 40 metros, mas de pé ele atingia incríveis 120 metros. Como se a altura já não fosse assustadora o bastante, o monstro também revelou como ficou o seu corpo depois de tanto se arrastar pelo chão. O seu rosto estava partido ao meio, com sua boca, língua e até mesmo o cérebro expostos e cortados pela metade. Além disso, o seu torso todo aberto despencou seus órgãos internos para dentro da muralha assim que ele ficou de pé. Mas claro que a tropa de exploração não ficou só assistindo o titã se aproximar da muralha esse tempo todo. Nesse meio tempo, eles bolaram um plano para derrotar o Rod Reis assim que ele se aproximasse da muralha. E no fim o plano deu certo e a Storia foi quem deu o golpe final no titã, acabando com seu sofrimento de uma vez. E essa foi a lista de titãs puros bizarros que a gente reuniu aqui para vocês. É claro que havia muitos outros titãs puros com uma aparência e até atitudes bem bizarras dentro do anime, mas tentamos trazer apenas os principais aqui para vocês lembrarem ou até mesmo conhecerem esses titãs e o quão variável são as formas que um titã puro pode possuir. Apesar de estranhos, vale lembrar que todos eles foram humanos normais algum dia, e que alguns deles até mesmo tiveram a sorte de voltar a ser humanos depois de consumirem portadores de titãs originais, ou depois do nosso menino Tatakai ter morrido. Enfim, essa foi a nossa lista dos titãs mais bizarros de Attack on Titan. E me conta aí, qual desses você achou mais interessante? Teve algum titã que você acha que faltou incluir nessa lista? Comenta aqui embaixo e bora interagir para deixar a nossa tropa Ultra Nerd ainda mais forte. E se vocês quiserem, podemos até mesmo fazer uma parte 2 desse vídeo. Enfim, Ultra Nerds, muito obrigado pela audiência, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!